essa história da gente sentar longe, já o Salmo 133, ele diz assim, quão, o quê? Bom. E quão suave ou agradável é que os irmãos sentem juntos, o original. Existe um problema que nós vamos começar a tocar aqui, que é a influência gnóstica na igreja. E fez com que nós tivéssemos pavor de corpo, porque matéria, no gnosticismo, é má. E a gente tem medo. Aí por isso que senta tudo separado, assim. Então nós vamos fazer um movimento para cá. O ar-condicionado, aqui não tem, aqui pode aqui que tá, aqui não tem. No primeiro banco tá bom. Ali o ar-condicionado é forte, não? Eu estou aqui para ver se eu preciso de alguma coisa. Eu conheço essa história. Cada um tem uma desculpa. Todo mundo tem uma desculpa, mas a gente tem uma. Se você vir um ônibus, uma pessoa sentada aqui, o outro já não senta perto daquele, vai sentar lá e vai sentar assim, e fica tudo longe. Isso é influência daquilo que a modernidade é muito influenciada pelo gnosticismo. Aliás, eu vou começar só falando que eu queria, esse livro está esgotado. Ele está esgotado. Eu não sei se eles vão republicar esse livro. Mas se eles não republicarem, eu vou pedir para eles, eu vou pedir para a editora Cultura Cristã para me dar a oportunidade de publicar esse livro. É uma das obras mais sérias que nós temos. O Peter Jones, ele foi colega de turma do John Lennon. Estudaram juntos na mesma escola, lá na Inglaterra. Depois o John Lennon foi para Liverpool, se tornou um mago do gnosticismo e o propalador da doutrina de Alex Crowley, filho de pastor, missionário e um dos mais profundos bruxos do mundo, que fez a cabeça de tudo isso que hoje nós vemos no PT, que é a reversão do pensamento anticristo. E Peter Jones foi para o sul da França e lá ele viveu 18 anos dando aula de grego para os hugnotes, os cristãos franceses, protestantes, firmes que só a rocha na doutrina da graça plena. De lá ele foi para os Estados Unidos e está até hoje como pastor de uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos. E ele levou um tempo, alguns anos, para escrever esse livro. Terminou em 1997. Uma obra densa. Dodô já também está na segunda leitura igual a mim. E só para vocês terem uma noção da abordagem
Só isso aqui é as notas. Tudo isso aqui são só as notas que ele coloca, mostrando como foi que a igreja foi capturada e destruída no século XX. Hoje nós não temos igreja. Nós temos um ajuntamento de gente, que é Laodiceia. Estava falando há pouco ali com o Fabinho, ele diz, agora a gente não sabe, todo mundo copiando, como é que é, Paulinho? Lagoinha? Conta? Como é que é mais? Bola de neve. Copiando o sistema para encher buraco. Não é templo, não. Encher buraco. E cadê Jesus? Por isso que o tema do nosso encontro é Igreja de Cristo sem Cristo. Igreja de Cristo sem Cristo. Nós perdemos Cristo. Quando a gente vai estudar as 7 igrejas do Apocalipse, você já começa na primeira com amnésia. Esquecer o primeiro amor. Logo da primeira. Eu gosto muito do estudo que foi feito por Campbell Morgan sobre as 7 igrejas, e eu acabei fazendo uma cópia do estudo dele num livrinho sobre as 7 igrejas, as marcas da igreja na história. E essas igrejas do Apocalipse, elas são igrejas locais. Éfeso, cidade importante, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Qual é a outra? Não. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cidades. Aliás, o ano que vem nós estamos aí pensando em fazer uma viagem para lá. Eu nunca tive nas 7 cidades, nas 7 igrejas. Quero ver os traços, como é que estão. Acabou, mas o que a história mostra? Quais são as marcas? Então, aquelas 7 igrejas, elas são igrejas locais e são períodos históricos. Elas representam a história da igreja através dos séculos. Éfeso é a igreja nascente, primeiro e parte do 2º século. Vai, minha bem, ela está meio sofrida aí, ela teve um herpes zoster há uns 3 anos e sequelas tremendas. Ela vive sofrendo aí com a dor. Mas é uma igreja que começa ali, ela tem uma certa ojeriza com nicolaítas, com governança do povo por sacerdotes dominadores. Depois nós vamos ter a igreja de Esmirna, que é possivelmente a igreja daquele 2º século até o 3º século por ali, perseguida, igreja das catacumbas, os 10 dias ali
pode ser representado como 10 períodos das perseguições dos imperadores romanos. Depois nós temos Pérgamo, que seria o período de Constantino para frente. O casamento, Pérgamo, um casamento... Hã? Alguém falou alguma coisa? É um casamento de mistura, um casamento gay. Cristianismo com paganismo. Duas coisas absolutamente contrárias. Daí o Peter fazer este problema, a ameaça pagã, que é o gnosticismo que tomou conta. Depois nós temos Tiatira, que seria muito mais característica da Igreja Católica, daquele período da Idade Média. Sardes, uma saída da Igreja Católica misturado com um protestantismo ainda incipiente e adoecido, que trazia uma base do catolicismo, como dizia meu velho mestre, Dr. Reinaldo Purim. Nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Nós herdamos. Aí nós temos Filadélfia, que me parece uma ideia ali daquele protestantismo que rompe com a estrutura e que vem o avivamento, a palavra de Deus, a igreja de portas abertas. E chegamos século XIX, século XX, até hoje, Laodiceia, a igreja que não dá espaço para Cristo, ele está do lado de fora. Ela tem nome, né? Mas, como de Sardes, que tem nome, de que é vivo, mas Laodiceia também, Cristo está do lado de fora. É uma igreja rica, né? Então nós vamos dar uma olhada nos textos, mas antes de olhar isso, eu só queria lembrar o seguinte. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia foi dita por Jesus. Essa palavra aparece 108 vezes na Bíblia. Mas a primeira vez ela define o que é. Quando Jesus levou os discípulos para Cesareia, lá num platô, onde a adoração era feita a Pan, a deusa Pan. E é daí que vem toda a doutrinação anticristo, que é o feminismo. Ele vai trabalhar muito bem essa ideia da doutrina de Aquários, com a questão do feminismo e a valorização da igreja acima de Cristo, ou o sistema. Só para ter uma noçãozinha para a gente pensar. No tempo de Jesus, o noivo ficava lá na casa e as noivas é que vinham para encontrar com o noivo. Não era assim? Era ou não era? Você lembra das 10 virgens? Aí vem o noivo. Aí ela sai para encontrar-se com o noivo. Hoje o casamento, o paspalho do noivo fica lá na frente, esperando a noiva que está no cabeleireiro, se preparando, e que leva não sei quanto tempo, e ele fica lá, com o besta do pastor, lá na frente, e passa meia hora, 40 minutos, aí o gay do pintor do cabelo resolve soltar ela do jeito que quer. Eu estou falando isso para ofender.
para mostrar o que a cultura fez. Aí ela chega deslumbrante, compara a figura do noivo e da noiva, e ele é um pálido esperando a glória do sistema da noiva. Isso é mudança de paradigma. Isso é o feminismo de Pan tomando lugar da importância do noivo. Mas Jesus sabia disso e foi lá, levou os discípulos e chegou lá no pé do Monte Hermon, porque o Hermon é uma linguagem geográfica da divindade. Deus descendo de lá, engraçado que são 3 afluentes para formar o Rio Jordão. A Trindade são 3 formando um só Deus. Na beira daquele local ali, Jesus chamou os discípulos e disse assim: escuta, o que a Folha de São Paulo disse a meu respeito? Porque hoje é a menos caracterizada das... é o Datafolha. O que eles dizem a meu respeito? O que nós capturamos aí é que tu és Elias, o outro diz que o senhor é Jeremias, segundo Datafolha. Isso é pesquisa de campo. E outros até disseram que tu és João Batista, ou algum dos profetas. Ah, foi isso que colheu? Foi. E vocês? Agora, vocês que já conviveram comigo 3 anos, isso aqui é mais ou menos 6 meses antes da crucificação. Vocês que conviveram comigo, o que vocês dizem aqui? Então, nós temos ali o Pedro tomando a palavra e dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, não foi você. Isso não é coisa sua, Pedro. Você foi um belo cochicho do meu pai. É ele que contou esse segredo para você, porque você não seria capaz de dizer isso, Pedro. Eu quero também te dizer que tu és uma brita, tu és um pedregulho, e sobre esta rocha que acabaste de dizer, eu vou edificar. Aí ele abre a boca dizendo: a minha igreja. A minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Primeira vez. Você sabe que não existe igreja no Velho Testamento, não existe nenhuma vez a palavra igreja no Velho Testamento, nenhuma vez a palavra evangelho no Velho Testamento. Igreja e evangelho são coisas do Novo Testamento. São invenções de Cristo. E aí, nós temos uma igreja que é de Jesus. E ela, só Ele pode edificá-la. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é um assunto, ela só existe em e por meio de Cristo Jesus. Portanto, é uma realidade única, decorrente de Cristo Jesus. Eu não acredito
que o Espírito Santo não tenha governança nos termos que ele colocou. Para mim, a Bíblia ela é realmente inspirada. Infelizmente, no processo da composição, os copistas cometeram alguns problemas, ou por audição, ou por visão, na hora de copiar, ou escutava a coisa errada, e é muito comum a gente mudar, mas se você hoje fizer um cotejamento dos vários textos, dos vários documentos, você vai verificar que existe uma preferência de Cristo Jesus até a cruz e de Jesus Cristo depois da ressurreição. Isto não é sem razão. Não é sem razão. Nós temos aqui Cristo, o Deus. Acho que dá para ver aqui, não? Cristo está falando da natureza divina. O Deus que se encarna. O Deus da kenosis, do esvaziamento. E Jesus, o eu sou a salvação. O Deus que se encarna no Jesus histórico. Cristo Jesus, ele vai até a cruz. Deus, homem. Depois da cruz, eu vou botar a cruz aqui embaixo, nós temos Jesus Cristo. Por que mudou a posição? Porque aqui houve uma morte. E aqui houve uma ressurreição. E nessa ressurreição, a Trindade foi modificada. Nós temos hoje na Trindade um homem. Antes a Trindade era composta o Pai, o Filho, o Cristo e o Espírito Santo. Mas depois da encarnação, a Trindade tem hoje no seu seio Jesus Cristo, o homem, Deus. Deus homem, homem Deus. Forever and ever, amen. Para sempre. E mais ainda, um homem com as marcas da cruz. Isso é grande demais para minha cabecinha. Me assusta. Isto aqui formou uma realidade diferente. Cristo, Jesus, desceu à terra, assumiu a humanidade, foi para uma cruz para morrer, não por mim apenas, mas comigo também. Não morrer apenas em meu favor, mas me levar a morrer juntamente com Ele,
para que ele pudesse ser a minha vida. Isto é de acabar com a gente. E é para acabar mesmo. Porque essa igreja formada de gente autossuficiente, em si mesmada, cheia de si, essa igreja é insuportável. Porque ela vai ficar brigando por besteira. Quem vai ser o boss? Quem vai ser o chefe? Você lembra dos discípulos de Jesus? Antes da morte e da ressurreição? Eles tiveram 4 brigas entre eles para saber quem é que ia ser o presidente do Supremo Concílio. Quem é que ia ser o presidente da igreja? Quem é que vai ser o diretor desse negócio aqui? Quem vai ser o Xandão? Quem é que vai ser isso? Isso está na natureza adâmica. Isso tem que ser desmontado. Isso tem que ser arrancado pela raiz. E nós vemos exatamente que a igreja, ela existe em e por meio de Cristo Jesus, para que ela seja uma realidade distinta de tudo que você conhece. Ao mesmo tempo, a igreja ela é contígua com Israel. Ela está ligada a Israel. Mas ela não é a mesma aliança de Israel. A gente pode dizer que Israel é a flor, mas a igreja é o fruto. E ela é a realidade principal. Então, quando o Senhor disse que Ele edificaria a sua igreja, só Ele pode edificar a sua igreja. E para edificar a sua igreja, ele precisa formar Cristos dentro da igreja. Cristos. O Cristo tem que formar Cristos. Como que é isso? O que você põe numa chocolateira? Chocolate. E o que é que você põe numa cristaleira? Cristais. E o que é que você põe numa cafeteira? E o que é que você põe numa chaleira? E o que é que você põe num homem para ele ser cristão? Cristo. Cristão é um ser cheio de Cristo. E para ser cheio de Cristo, ele precisa ser destruído de Adão. Tem que ser tirado o Adão. Porque se Adão não sair, Cristo não entra. O problema meu é esse. Aí a gente quer formar a igreja com Adão. E ainda bota Eva no meio, e Eva e Adão dá todo esse problema, né? É isto que o cara está falando. A ameaça pagã é este casamento que precisa ser desmontado. E só Cristo pode fazer isto. E Ele vai fazer através de homens e mulheres que Ele crucifica e ressuscita em novidade de vida. Mas nós, lá no século XIX, teve uns pregadores muito ilustres, entre eles Charles Finney, era seu colega de banca.
advogado, ilustre. Mas ele começou a ver que ele precisava encher a igreja. Ele queria um avivamento. E para a gente encher a igreja, a gente tem que motivar as pessoas. Porque a igreja primitiva, ela crescia pela palavra. Eles abriam a palavra dia a dia e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não é aqueles que se salvavam, como diz uma outra versão. Porque ninguém se salva. Nós somos salvos. Iam sendo salvos. Mas para encher a igreja, e Moody acabou caindo nessa mesma coisa, vamos fazer apelo. Onde é que você encontra apelo na Bíblia? Não existe apelo na Bíblia. Apelo foi criado no século XIX. No dia de Pentecostes, foram os pecadores que apelaram. O que faremos então, varões e irmãos? Não foi o pregador que apelou. E aí, ele criou aquele chamarício e começou a encher a igreja, encheu. Você tem que aceitar Jesus. Onde você já viu na Bíblia que você tem que aceitar Jesus? Me dá um exemplo. Isso é paganismo. Você tem que morrer. O único jeito de você entrar no reino de Deus é através da morte e ressurreição com Cristo. Não tem outra porta. Tem que renunciar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então, a igreja sem Jesus é a igreja do humanismo. Ela é uma igreja que se basta a si mesma. Então nós vamos ler hoje, e amanhã a gente vai pisar em cima disso, indo para lá, para cá, porque eu olho para Laodiceia, vamos lá? Gênesis, está doido, rapaz? Apocalipse 3, 14. Nós temos aí versões diferentes, certamente. Vamos ler nas versões que a gente tiver o mesmo versículo. Se tiver NVI, se tiver NVT, se tiver nova versão NAA, se tiver a gente vai ler um versículo. Se você tiver outra versão, leia. Vamos fazer comparações de tradução. Porque as traduções não são perfeitas, mas uma e outra às vezes ajuda a gente a entender melhor o texto. Então vamos lá. Primeiro versículo aí. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tem outra versão aí? O anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Opa, gostei desse soberano da criação de Deus. Hein? É a King James Version, a tradução brasileira. Muito boa. Que ele botou aqui o princípio da criação, ele usou ali a palavra, é exatamente o arre, aquele que tem o poder, o princípio, o soberano, o dono da igreja, aquele que está no comando, princípio da criação de Deus. Tem outra versão? Escreva esta carta. Hein? Escreva esta carta Escreva essa carta. ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. A origem, a causa,
aquele que é o amém, o assim seja, o emeth. A palavra emeth, no hebraico, ela é formada de 3 letras. A primeira, a do meio e a última do alfabeto hebraico. Engraçado isso, né? Emeth, que significa eu sou todas as letras que você precisa para ser o amém, o assim seja. Eu sou aquilo que tem o começo, o meio e o fim da realidade. Aquele que é o amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação. A mensagem diz assim: vi um livro em forma... Perdão, está errado. Perdão. Escreva a Laodiceia ao anjo da igreja, assim diz o amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Se identifica. Quem é que está falando? E está falando a quem? Ao anjo ou ao lideraço da igreja? Ao conjunto daqueles, vamos usar aqui para o Novo Testamento, ao presbitério da igreja. Ao conjunto daqueles que ministram a igreja. A ideia, ainda que seja singular, ela tem uma ideia coletiva. Vamos lá. Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrada. Ixi. Você não é frio e também não é quente. Melhor que fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia, eu sou rico, faço e aconteço. Não preciso de nada nem de ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo cego, esfarrapado e sem casa. A mensagem, ela é cruel. Ela desce o cacete logo de uma vez. Mas vamos lá, o verso 17 na outra versão. 15. Sei de tudo que você faz. Hein? 15. Na NVT. Sei Sim. de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou o outro. Mas porque és como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está morto. Que pancada, hein? Outra versão. Hã? Outra versão. 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Pode ser mais duro? Mas para quem ele está falando isso? Para a igreja. Que igreja? Laodiceia. Historicamente, lá na cidade de Laodiceia, mas temporariamente, a igreja de hoje. Uma igreja que está mendicando para Deus. Ela é uma mendiga de Deus. É pobre, cega e nua. Verso 18.
esta é a visão do Senhor. É o Senhor dando a visão dele para ela. Mas quando ela pensa diferente. 18. NVT. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Ela é cega, precisa de colírio. Ela é nua, precisa de roupa. Ela é pobre, precisa de riqueza, de ouro. Isso aqui a gente precisa trabalhar isso melhor amanhã. Mas é só para a gente entender. É uma igreja sem Cristo. Olha o verso seguinte. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Esta é uma das palavras mais fortes aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Uma das coisas mais preciosas do Evangelho é o Deus da restauração. Mesmo sabendo quem é, Ele está pronto. Domingo nós conversamos com a igreja sobre Tomé, né? O Tomé, ele era um incrédulo de carteirinha e duvidoso ainda mais. E ele disse para os discípulos, se eu não levar para o laboratório e não constatar tudo, eu de modo nenhum vou crer. E a primeira coisa que Jesus faz quando volta no domingo seguinte é chamar Tomé. Como é que Jesus sabia que ele tinha falado isso se ele não estava lá? E ele disse, Tomé, vem cá, filho, põe o dedo aqui. E ele dá um surto de fidelidade que é uma coisa impressionante. Quando ele olha e diz, Senhor meu, reconheceu que o crucificado é Deus. Uau! Aqui o negócio é grande. Senhor meu e Deus meu. Porque esse é o mistério da fé. Ele quer nos corrigir para que nós nos arrependamos. Mas agora vamos chegar ao verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Do lado de fora. Muita gente usa, eu já preguei muitas vezes achando que era evangelístico esse texto. Serve também, porque a Bíblia serve para tudo. Mas isso não é evangelístico, não. Ele está dizendo assim, eu estou à porta, do lado de fora, querendo entrar, vocês não me dão lugar. Por quê? Porque vocês se dizem abastados, de nada tem falta. Vocês se veem assim, soberbos, cheios de si mesmo. Mas eu estou do lado de fora. Como é que vocês estão funcionando como igreja, se eu estou do lado de fora? A igreja é minha, eu é que devo edificar a igreja, e vocês estão aí se fazendo entretenimento. Fazendo louvorzão. Louvor para quem? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim, porque eu não estou aí. Qual foi a desgraça de Tomé da incredulidade? Ele não estava com os discípulos naquele primeiro domingo da semana, no primeiro domingo da ressurreição. A gente não sabe por que ele não estava,
mas perdeu a bênção de ver o Senhor de primeira mão. Porque onde o povo de Deus está, o Senhor tem que estar. E onde o Senhor tem que estar, Ele tem que fazer, Ele tem que edificar a sua igreja. Ele tem que edificar a sua igreja. Aí não, tem que ter uns levitas que vão lá e vão levitar. E vão fazer entretenimento. E o que sai dali? O que sai? Barulho, disputa, porque não tem gente mais briguento do que a turma de louvor. Não é verdade? Disputa de espaço para ver quem é o conjunto, qual é a banda melhor. E aí fica um... Aí quando chega na cidade para fazer o show, quer ir para o hotel de 5 estrelas. Eu não estou contando piada, não, é verdade. E o cachê mais alto. Isso é a igreja de Jesus? Jesus está nesse negócio? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, meus irmãos, ele diz, olha para mim, eu estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e vou jantar com você. O que é a coisa mais importante de Jesus? Vocês, preste atenção, agora vamos fazer uma pesquisa. Onde foi que Jesus mais ensinou os seus discípulos? Ao redor da mesa, comendo com eles, sentando com eles, tendo comunhão com eles. Isso aqui é bom, esse negócio assim, mas é ruim. Ó, esse banco, você vê a nuca do outro, você não vê a cara, não tem um negócio, não é um negócio relacional. Isso é bom porque junta a gente e faz assim, mas não é bom. Nós precisamos nos edificar mutuamente por meio da vida de Cristo que está em nós. Segundo os dons espirituais que Ele distribuiu a cada um para a edificação mútua. Então, eu queria mexer um pouquinho para a gente repensar. O que nós estamos fazendo aqui na Terra nesse tempo? Entretendo o bode ou edificando ovelha? É uma mensagem de Spurgeon no século XIX. Então, eu entendo assim que as coisas do paganismo, do gnosticismo, foram entrando na igreja e foram desconsiderando. O Peter Jones, ele conta como o governo americano foi cooptado, porque é um país em que até o século XIX, mais acima do século XIX, metade do século XIX, todos os presidentes americanos eram cristãos verdadeiros. Depois, a coisa vai começando, e aí ele diz assim, em 1994, o primeiro maconheiro assume a governança dos Estados Unidos. Bill Clinton, criado dentro da igreja, mas sem a vida de Cristo. Nós temos uma Hillary Clinton, metodista, olha aí, ó,
que nunca viu Jesus Cristo, pelo contrário, frequenta a Bohemian Grove, o grupo satanista mais pesado dos Estados Unidos. Mas se declara cristão. A igreja se perdeu dentro desse contexto. E Deus tem que ter misericórdia de nós. Senhor, eu não quero animação, eu te peço um avivamento. Animação a gente sabe fazer. Porque a animação é da ânima, é da alma. E a gente pode fazer a alma pegar fogo com qualquer sistema de motivação psicológica. Agora, avivamento, só o Senhor sabe fazer. Só o Senhor pode fazer. Então, tenha misericórdia de nós. Nós oramos como os profetas. Aviva a tua igreja com o teu Espírito Santo. Nós vamos trabalhar um pouco mais a igreja de Cristo sem Cristo, para que nós peçamos ao Senhor, de fato, sejamos contestados com o nosso sistema, não nos conformemos com este aion, com essa secularização, para sermos revestidos do poder do alto, com essa mentalidade de Cristo, e podermos ser instrumentos dele, para a glória dele. Okay? Nosso Pai, nós não sabemos nem por onde sair, nem por onde entrar. Nós não temos noção do que está acontecendo com a tua igreja. Mas nós rogamos que, em nome de Jesus, tu manifestes um avivamento na tua igreja, na face da terra. Algo que só o Senhor sabe fazer. Para que em tudo Jesus Cristo receba a preeminência. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.